Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero dar algumas dicas de como confeccionar velas de biscuit sem cortador. Para quem está iniciando é muito bom, ajuda a oportunidade de poder iniciar o negócio, mesmo que você ainda não tenha algumas ferramentas necessárias para a produção. Para quem já trabalha com biscuit também é muito legal, porque você pode adequar e adaptar essa ideia a outras peças que você possa vir a precisar realizar aí no seu trabalho, se você não tiver alguma ferramenta. Aqui eu vou fazer uma vela de letra A para um topinho bem fofurento que eu já até disponibilizei aqui no canal, mas eu aproveitei para poder gravar e mostrar para vocês algumas dicas bem legais. No início, como vocês sabem, eu comecei a utilizar assim, com esse formato de corte, e depois, quando eu vendi as minhas primeiras velas, eu investi o valor das primeiras velas no cortador. Essa letra aqui, ela tem 8 centímetros de altura. O cortador normal, ele tem 8,5 centímetros de altura. E a vela, depois que fica seca, ela fica mais ou menos com 7 centímetros. Então aqui a gente vai ter sempre que pensar em cortar maior do que o que a gente precisa. Aqui para você ver, ó, no cortador, esse cortador tem 8,5 centímetros e essa vela pronta, já seca, ela fica com 7 centímetros, para você ver o tanto que reduz, né? É uma redução bem considerável e isso é muito importante a gente analisar e prestar bastante atenção quando a gente for fazer alguma peça, que a gente tem que fazer ela sempre um pouco maior do que aquilo que a gente precisa, porque o biscuit tem esse processo de secagem, né? A massa tem o seu processo de evaporação e ela reduz de tamanho. Então aqui, por exemplo, a minha letra A tá com 8 centímetros já, mas ela vai ficar menorzinha, ela vai ficar em média aí com 6,5 de altura, que vai ser proporcional ao topo que eu vou fazer. E já quero lembrar para você que é uma dica muito válida. Não deixe de aproveitar a oportunidade para poder adaptar também a outras atividades que você vier a ter aí no seu ateliê, tá bom? Aqui eu coloquei elas pertinho aqui uma da outra para você ver a proporção de tamanho. Esse cortador é um cortador padrão que tem disponível aí no mercado. E eu não pude fazer minha letra A maior nesse tamanho de 8 centímetros por causa da parte de baixo, né? Proporcionalmente, a parte de baixo dela tinha que ser nesse tamanho mesmo, não podia ser maior, porque senão ela ia ficar muito larga aqui no topo. E por isso que eu fiz ela com 8 centímetros, não com 8,5. E ela vai reduzir bastante aí, vai ficar mais ou menos com 6,5. Então já foi aqui planejado, estruturado e pensado de acordo com a peça que eu estou fazendo. Mas já estou te passando as medidas do que acontece no geral, quando você for fazer números, que a gente faz os números aí em produção para poder trabalhar com as nossas velas de biscuit, tá bom? E aqui então nós já vamos começar com a nossa primeira dica, que é o uso da garrafa PET incolor. Você também pode usar a garrafa PET colorida, não tem problema, desde que seja um PET já ajuda para o nosso propósito. Lembrando para vocês que assim que você fizer aí as primeiras vendas, invista nos cortadores, que eles facilitam muito a nossa vida, nos ajudam na confecção de produção de peças e é um investimento muito válido. Eu já estou trabalhando aqui no ateliê há 4 anos e foi um dos primeiros itens que eu comprei quando eu comecei a trabalhar com biscuit. Então já vai fazer 4 anos que eu tenho esse kit aqui de cortadores. Na época, lá atrás, eu investi nele, foi R$60. E ele tá me sendo útil, bem cuidado, duradouro, até hoje, depois de 4 anos de utilização. Então, pessoal, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês aqui de como utilizar a nossa vela, fazer ela aqui sem cortador, é utilizando uma garrafa PET. Ou você pode usar tanto a garrafa PET transparente, a verde, ou também aquele conhecido acetato. Mas caso você não tenha o acetato, que geralmente a gente tem que comprar, você pode usar a garrafa PET no lugar dele também. Antigamente eu usava aqui a fita adesiva, né? Cortava a letra, o formato aqui, o número no papel e vinha com a fita adesiva por cima para poder não grudar no biscuit. E depois eu adquiri essa nova ideia aqui, que eu encontrei aqui fazendo outra coisa e eu quis trazer para vocês, que o uso da garrafa PET ajuda para que não grude, a gente não tenha esse trabalho de fazer com a fita adesiva, ou quem não tem a fita adesiva, num período aí de necessidade, você pode usar a garrafa PET. O importante é que seja aqui esse material transparente, não faz diferença se ela for colorida ou transparente, incolor, né, no caso. O importante é que ela seja transparente, que você consiga ver no lado de baixo. Aqui eu vou começar cortando ela, eu já lavei, higienizei, deixei sequinha para não molhar o papel, né, claro. E agora eu vou cortar ela aqui com muito cuidado,
para você não se machucar, porque garrafa PET às vezes machuca, pode cortar a gente, né? Então toma bastante cuidado. Eu vou abrir ela aqui. Aqui seria como se fosse um acetato. Muita gente usa acetato, mas às vezes não tem, algumas pessoas não têm a acessibilidade de comprar, né? Então a gente pode utilizar o que a gente tem. E uma opção ótima aqui seria para fazer o seu molde, a garrafa PET. Aqui eu virei o contrário para ficar mais fácil a utilização aqui da forma. Eu vou abrir bem em cima do nosso formato, do desenho que a gente quer, que nesse caso aqui é a letra, e vou pegar ali uma caneta permanente, que a gente utiliza para marcar CD, para usar no biscuit, uma caneta que não saia da garrafa, para poder fazer o formato aqui, fazer literalmente um passar por cima, para a gente poder encontrar o formato do que a gente precisa. E nesse caso aqui é a letra A. Então aqui eu vou fazendo do jeitinho que eu quero o desenho e vou literalmente fazer aqui um molde, né? Um molde para essa letra, um cortador, que seria aí uma opção para a gente utilizar para quem ainda não tem um cortador de números direto ou para quem precisa fazer qualquer outro desenho e não tem molde mesmo, o cortador daquele desenho. Você pode pegar essa ideia e transferir para o que você precisa. E aqui o próximo passo é a gente fazer o recorte do contorno dessa figura, que é a letra A, sempre com muito cuidado para não machucar. E eu vou acelerar o vídeo para poder ficar bem legal, para você ver que a caneta permanente aqui ela não solta, não sai, não vai sair na sua mão na hora que você for cortar. E depois você vai usar ela também ao verso aqui no biscuit para não manchar, não correr o risco, mas também não solta, justamente por isso que a gente usa a caneta permanente. Eu vou acelerar o vídeo aqui, você vai fazer o recorte do jeito que você precisar aí, e em seguida nós vamos colocar a mão na massa. Aqui eu acelerei bem o vídeo porque é literalmente o recorte normal da nossa forma. Aqui ela já está pronta, fiz todo esse processo aí, precisei esquentar um pedacinho aqui da faca para poder fazer o corte desse miolo aqui da letra A. Então é basicamente isso. Temos uma forma aqui em papel e uma forma em garrafa PET, que poderia ser tanto um acetato, como poderia tanto ser a forma em papel revestida com a fita adesiva, que também nos ajuda a dar esse efeito. Então você vai utilizar o que você tiver em casa aí. Caso você não tenha um ou outro, você pode substituir e você não deixará de realizar as atividades que você precisa por causa de cortadores, formatos ou moldes que você ainda não tenha. Mas lembre-se que assim que você puder, adquira o cortador, principalmente dos números, que vai ajudar muito aí na sua produção. Quando a gente faz essas coisas aqui com outros detalhes, é legal, mas na produção faz muita diferença quando a gente precisa fazer para uma coisa mais padrão, que é o caso das velas de números, tá bom? Aqui eu estou abrindo a massa para poder fazer aí o nosso formato. Já sovei, abri ela aqui, vou fazer a textura bem simples, do jeito que eu preciso, e vou recortar a letra A, que é o que eu fiz aqui o molde. Eu sempre faço as texturas antes de cortar o formato, não gosto de fazer depois, porque quando a gente prensa a textura na massa, geralmente ela abre mais um pouquinho, então quando a gente faz isso depois, acaba não dando muito certo, acaba expandindo um pouco mais o tamanho do que a gente queria, assim como o tamanho e também a espessura. Aqui eu vou utilizar um alfinete, como eu já mostrei para vocês nos outros vídeos, que eu sempre utilizei alfinete no início, colocava ele aqui na caneta. Se você for fazer isso, muito cuidado para não se machucar. Eu pego um alfinete ou uma agulha e prenso ele aqui na caneta, para que possa me dar essa segurança, essa estrutura melhor para fazer o corte. Mas aqui nesse caso, como eu não preciso mais desse modelinho, eu não vou fazer. Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui foi o que eu fiz no início, quando eu trabalhei, comecei a trabalhar com as velas. Hoje em dia eu não uso mais, eu uso mais para desentupir as minhas colas. E como eu já tenho, não tenho necessidade de usar mais isso hoje, eu não vou fazer aqui para mostrar para vocês, mas ele fica basicamente igual esse aí que eu acabei de te mostrar. Aqui eu vou pegar uma placa de madeira para poder fazer esse corte por cima da minha... para não fazer o corte por cima da base, eu vou fazer por cima da placa de madeira. Sempre falam que não tem problema, que a base é de corte, isso e aquilo, mas acaba danificando a base da gente sem necessidade. Como você vai prensar bem a agulha ou essa parte pontiaguda no fundo, acaba arranhando sim a parte de baixo. Então, o ideal é que seja uma superfície que você não tenha problema de estragar.
Aqui mesmo sendo a garrafa PET, eu estou passando um pouquinho de óleo do lado contrário à tinta, tá bom? Se você escreveu por cima, você vai fazer o molde por baixo. Aí eu passei um pouco de óleo, agora eu vou dar uma fixada aqui na letra na base, tá vendo? Para deixar uma pequena marquinha e afundar um pouquinho. Então eu passei o rolinho aqui com a mão bem leve, só para marcar mesmo e fixar um pouco melhor a nossa base. Deixando sempre essa parte de corte aqui bem em pezinha, tá bom, pessoal? Seja agulha, seja alfinete, não deixe ele ir deitando, porque senão a lateral da sua peça vai ficar inclinada, vai ficar com aquele detalhe tortinho. A gente quer que ela fique reta. Então mantenha o seu alfinete ou a sua agulha sempre em pé, o mais em pezinho possível. Faça com muito carinho, com paciência, que você alcança o resultado. Lembrando que isso daqui é um método, um formato de se fazer de imediato, de improviso, mas que com o tempo que a gente tiver a oportunidade de evoluir, a gente consegue realizar com mais agilidade, tanto questão de experiência quanto questão de ferramentas. Mas aqui é um começo para quem não tem, e para quem tem e está fazendo outras coisas, são detalhes, né? Então, faça sempre com muito carinho que você vai alcançar o resultado que você precisa. Muitas letras e tantos números têm essa parte do meio para a gente poder retirar sempre esse fundo que dá o formato, a letra ou o número. Então é importante que a gente faça, dá um pouquinho de trabalho, mas sempre com muito carinho e paciência a gente consegue dar o acabamento que a gente precisa. Essa parte aqui, inclusive, na garrafa PET, eu precisei esquentar a ferramenta para poder tirar, porque o miolo dela é mais difícil para não dobrar, para não marcar a garrafa PET. O ideal é a gente fazer desse formato, tá bom? Eu até acelerei um pouco o vídeo lá, para não ficar muito longo, mas lembrando aqui, evite amassar a sua garrafa PET ou seu acetato, para que não dê diferença na parte de baixo da massa quando você for firmar a massa por cima do seu material, tá bom? Aqui eu já tirei todo o excesso dessa parte do meio, para você ver que eu fiz o recorte e depois eu vim tirando os excessos com carinho, parte por parte, até alcançar o que eu preciso. Principalmente por ser uma parte de dentro mais delicadinha, mais chatinha de se fazer, a gente tem que ter paciência, atenção e carinho para ficar o mais fofinha possível. E agora, simplesmente nós vamos ir retirando as rebarbas. Pra você ver que eu fiz aqui a forma rente e depois eu vim cortando ela um pouquinho. Eu mostrei ali que eu vim cortando ela um pouquinho fora da caneta, para ficar um pouquinho mais gordinha, que eu achei que ela tava muito magrinha. E aqui a gente vai agora literalmente ir fazendo esse acabamento, ajeitando as rebarbas que fica. No cortador pronto, geralmente fica bem pouca rebarbinha, mas nesses aqui, por ser um corte mais manual, geralmente fica. Aí você umedece o dedo aí com água ou um pincel modelador se você tiver. Nesse caso aqui eu prefiro o dedo por causa do formato, mas tem partes que tem que ser com um pincel modelador mesmo. E aí você vai alisando as laterais para que essa peça fique o mais bem acabada possível. Não é porque é um trabalho manual, literalmente, um corte manual, que a gente tem que deixar de qualquer jeito, tá bom? A gente tem que tentar deixar o mais preciso possível, porque dá a diferença no resultado, no acabamento final. Aqui eu peguei um palitinho de dente, vou enrolar um pedacinho de algodão para poder dar acabamento por dentro desse buraquinho aqui. O pincel modelador não cabe aqui no que eu preciso, então eu estou fazendo com um palitinho de dente, porque é um corte mais delicado, por tratar-se de um pedacinho interno, tá bom? E aí eu estou alisando aqui com água também, fazendo o papel que seria o que eu fiz com o dedo pelo lado de fora. Agora nós estamos fazendo com o palitinho por dentro. Alisa o máximo que você puder. Aqui eu sempre faço a minha textura antes de cortar. E aqui, como eu estava gravando para poder mostrar, eu me distraí e esqueci de fazer a textura. Aí acabei tendo que fazer ela depois. Então você vai ver que eu fiz ela depois aqui, mas não é muito o que eu gosto de fazer. Geralmente eu faço a textura antes de fazer o corte.
da forma, porque como eu falei com vocês, eu não gosto muito que ela abaixe um pouco. Ela expande um pouco o tamanho que a gente já tinha marcado. E de qualquer maneira, eu acabei fazendo o corte aqui para mostrar para vocês e vou fazer a textura após o corte mesmo. Vai dar certo, mas como eu já tenho mais experiência, eu consegui fazer do jeito que eu precisava. Mas evite fazer textura depois, porque modifica um pouco o formato que a gente precisa. Mesmo você fazendo isso daqui que eu vou fazer, que é colocar a reguinha niveladora e tudo, dá uma diferencinha pouca quando a gente faz isso depois, tá bom? E aí fica a seu critério, mas testa aí o que for melhor pra você. Mas aqui na ateliê eu faço assim, sempre a textura antes de cortar. Nesse dia aqui, como eu estava fazendo essa peça aqui de madrugada e ainda gravando o vídeo, eu me distraí e esqueci de fazer a textura antes. Dá certo das duas formas, mas você pode ver que dá uma diferencinha pouca na massa. Ela abre um pouco mais, porque como você vai prensar bem entre a mesa e a textura, ela acaba abrindo um pouquinho, mesmo que você coloque aí as mesmas regrinhas niveladoras, dá uma pequena diferença. Vamos guardar nossa massa aqui, o restante que sobrou. Eu sempre guardo no plástico filme essas massas que eu vou usar com mais rapidez, plástico filme dentro de potes plástico ou pote de vidro, tá bom? Então aqui, feita a textura, sempre ajeitando com muito carinho, fazendo acabamento dos lados. Eu gosto sempre de passar, quando tem esse modelinho de textura, eu gosto sempre de passar dos lados também, com a escovinha. Dá um efeito bem bonitinho, principalmente depois que seca. Vou deixar ela descansando aqui na espuminha para poder colocar a pérola. Eu não gosto de colocar a pérola por cima da base direto, porque quando a gente pressiona, a pérola acaba amassando um pouco. Então eu gosto de colocar na espuma, porque a parte de baixo não fica reta, ela não vai amassar. Então para você ver como que ficou, né, as opções, papel, acetato e a nossa massa de biscuit. E a nossa fofurinha ficou assim, e depois de seca ela vai reduzir aqui no tamanho e nós teremos aí uma letra A em formato de vela. Nesse caso aqui não teve pavio, porque é um topinho para chá de bebê, não tenho parabéns, mas se fosse eu deixaria o furo aqui no topo da vela. Depois também eu passei o glitter para poder dar acabamento, o pó brilhante, né, ficou bem fofinho, e o topo da ágata ficou desse jeito. Já vou mostrar para vocês o resultado final e já quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, inscrever-se no canal para que o nosso canal possa evoluir, crescer, e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa ver e aproveitar todas essas dicas maravilhosas. Inclusive tem dica de como colocar o pavio na vela disponível aí em outros vídeos aqui no meu canal. E o topo da ágata ficou desse jeito, olha só que chamego, inclusive eu ensino a fazer ele também. Tem aí uma playlist de passo a passo, do início ao fim, dessa peça maravilhosa. Você pode aprender comigo, aproveitar e aplicar todas as dicas disponíveis aí no seu trabalho. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!